Fala rapaziada, começando mais uma aula aqui do nosso treinamento gratuito aqui do YouTube, tá? E hoje a gente vai falar, mano, começar a falar dos gráficos, falar de candles mesmo em si, tá? E vai começar desde o conhecimento mais básico sobre candles até o conhecimento intermediário até o avançado ali sobre análise gráfica e price action, tá? Só que antes a gente precisa ter vários requisitos. Eu tendo em vista assim que não só gente que já tem experiência vai ver esses vídeos, mas como gente que não tem nenhuma experiência, que não tem nenhum conhecimento sobre o mercado financeiro, sobre candle, sobre gráfico. Então eu vou passar desde a galera que é leigo até a galera mais avançada que já opera e quer dar uma aprimorada nas suas técnicas, beleza? Então, o primeiro ponto de partida para você que é leigo, que você não sabe nada, é você saber de quatro informações que aquela velhinha ali do gráfico ele vai ele tá te mostrando. Cada velhinha dessa daqui, ele te passa quatro informações. Que quatro informações são essas? Eles têm um preço de abertura, tá? Essas velas, elas têm um preço de abertura, elas têm uma mínima, elas têm uma máxima e elas têm um preço de fechamento, tá? O que que vai caracterizar cada uma dessas particularidades? Vamos supor, por exemplo, um candle verde, um candle aqui de um candle verdezinho aqui, ó, um candle de alta. O que que caracteriza um candle de alta? O candle de alta é caracterizado por ter um preço de abertura, melhor, um preço de fechamento acima do preço de abertura, tá? Então, para caracterizar um candle de alta, tá? Um candle de alta ele é caracterizado por ter um preço de fechamento acima do preço de abertura. Então, aqui a gente teve um preço de abertura desse ativo, ele abriu aqui, tá? Esse ativo não, esse candle, e ele teve um fechamento acima do ponto de abertura. Então, ele quer dizer que ele saiu de um ponto A mais baixo e foi até um ponto B mais alto. Então, quer dizer que ele entrou um volume de compradores nesse candle. Os compradores eles se sobressaíram em cima dos vendedores. Por isso que esse candle ele foi verde, tá? Ou branco em alguns gráficos aí, ele vai estar branco, tá? Porque ele é um candle positivo. Então, o que caracteriza um candle de alta? Ele caracteriza por ter uma abertura embaixo e um fechamento na parte de cima. Já o candle de um candle vermelho, ele tem a sua abertura acima do preço de fechamento, tá? Então, um candle vermelho, um candle negativo, um candle de baixa, ele teve a sua abertura acima do preço de fechamento. Então, o preço ele abriu aqui em cima, veio caindo até fazer um preço de fechamento aqui embaixo, caracterizando o candle vermelho, tá? Como vocês podem ver aqui no exemplo. Ele também carrega mais duas informações, só que essas duas informações elas nunca vão mudar. Elas sempre vão ser no mesmo lugar. Então, por exemplo, a gente tem uma mínima e a gente tem a máxima desse candle, tá? Então, o que que quer dizer aqui? Esse candle, por exemplo, de vermelho aqui, o preço ele estava vindo em uma tendência de baixa, tá? Tava vindo uma tendência de baixa e nasceu esse candle. Assim que ele nasceu, o preço ele veio, deu uma subidinha, a galera começou a comprar e ele fez uma máxima desse preço, tá? Ele fez uma máxima, a máxima sempre na região de cima do candle, tá? Ele fez essa máxima, porém a galera, epa, peraí, os vendedores começaram a botar pressão em cima desse candle. Então ele começou a cair. Veio caindo, 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 até aqui, fazendo uma mínima desse movimento, tá? Então esse preço, esse candle, na verdade, ele teve um preço de abertura, tá? Que ele abriu aqui em cima, teve esse preço de abertura, tá? Ele foi fazer uma alta um pouquinho para fazer essa máxima, porém a galera começou a vender muito mais do que comprar e jogou esse preço para onde? Lá para baixo, fazendo ele cair e ele deixando uma mínima para ele. Só que antes dele fechar, os compradores, epa, peraí, bora, mas também não cai muito.
Vou te levantar só mais um pouquinho. A galera começou a comprar, mas não foi o suficiente, ele fechou um candle negativo, porque o preço da sua abertura foi acima do preço do seu fechamento. Assim, caracterizando um candle negativo, um candle de baixa. Beleza? Ficou claro? Tranquilo. Então, sobre os candles, essas são as 4 informações básicas que vocês precisam saber. Então, por exemplo, vamos lá para o gráfico. Se vocês olharem aqui, ó, eu botar um gráfico de um dia, um gráfico diário, tá? Então, o que que quer dizer se eu botar ali um D? Quer dizer que cada velinha dessa daqui, ela vai corresponder a um dia. Então, por exemplo, vamos fazer aqui um relatório de um dia inteiro com apenas um único candle. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, esse candle de hoje, ele foi o que? Um dia o que? Negativo, já de cara que a gente consegue olhar, porque o candle dele está preto. Então, quer dizer que a gente teve um preço de abertura desse ativo, a gente teve um preço de abertura desse ativo, a gente teve um preço de fechamento desse ativo, a gente teve um preço de máxima desse ativo e a gente teve um preço de mínima desse ativo, tá? Isso tudo é apenas um único candle, porque a gente está num gráfico diário aqui, tá? Um gráfico diário quer dizer que cada velinha dessa vamos ter um dia inteiro, é o resumo de um dia inteiro. Por exemplo, eu tenho um gráfico aqui de 60 minutos. Então quer dizer que cada velinha dessa daqui, cada candle desse, ele tem a duração de 60 minutos, tá? Então aqui a gente pode ver que esse preço, ele estava vindo uma tendência de baixa, tá? Tava vindo uma tendência de baixa e montou esse candle aqui, tá? E esse candle ele traz aquelas mesmas 4 informações, tá? Porque ele teve uma abertura aqui em cima e um fechamento aqui embaixo. Isso é a característica de quê? De um candle de força de baixa, de força vendedora. Por quê? Porque qual é a característica dele? Ele tem uma abertura acima do preço de fechamento. Então quer dizer que ele abriu lá em cima, fechou lá embaixo, então ele veio em uma tendência de baixa, tá? Esse preço também, ele fez um preço de mínima, que foi até o limite mínimo que ele pôde ir, aquele preço ele pôde ir, e ele também tem um preço de máxima, que foi até a máxima que aquele candle conseguiu ir, tá? Porém, ele continua a ser um candle de baixa. A única diferença que vai mudar para ser um candle verde ou ser um candle de alta ou de baixa é isso. Característica de alta é que ele vai ter uma abertura embaixo e um fechamento em cima. E o de vermelho, um candle de baixa, é o contrário. Ele vai ter uma abertura em cima e um fechamento na parte de baixo. Beleza? Show? Tranquilo. Esses candles, eles também têm vários padrões. Tem padrões de candle de alta, padrões de candle de baixa, onde nesses candles eles mostram pra gente uma força, qual a força tá sobressaindo naquele momento, tá? Então, por exemplo, tem 3 padrões de candle, são os 3 padrões de reversão, aí padrões de candle que eu mais gosto de operar de um candle, apenas um candlezinho, eu consigo fazer ali uma leitura bacana do gráfico, dependendo do contexto, que eu vou explicar mais lá na frente na parte de suporte e resistência para vocês. Mas agora eu quero focar somente nos candles para vocês entenderem como é a estruturação desses candles. Então, vamos lá. Vem comigo aqui e presta bastante atenção agora nesse exemplo que eu vou dar para vocês. Por exemplo, a gente tem um martelo aqui. A característica do martelo indica uma possível alta. Por que ele indica uma possível alta? Pensa comigo. A gente está vindo aqui em uma tendência de baixa, tá? O preço está vindo em uma tendência de baixa, fazendo movimentos aqui, padrões de mercado. E chega um determinado momento que ele faz esse padrão de candle aqui. Um candle verde, tá? Candle verde com uma sombra muito grande na parte inferior e o corpo pequeno. Sombra inferior grande, tá? Então ele tem uma sombra aqui inferior bem grande, tá? Isso caracteriza um candle martelo. Esse candle martelo ele indica uma possível alta. Por quê? Imagina comigo. Esse candle ele abriu aqui nessa região, tá? Abriu aqui nessa região ou aqui embaixo, tanto faz ele ser verde ou ser vermelho, ele só tem que ter esse formato que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, se o candle ele tiver uma sombra inferior grande e um corpo pequeno em cima, tá? Ele caracteriza um candle martelo. Então, imagina comigo,
A galera vendendo, começou a vender bastante. Vendeu. Chegou em determinado momento, a galera compradora, epa, daqui tu não passa. E aí ele deixou o que aqui? A sua mínima desse candle, tá? Deixou a mínima desse candle. E aí a galera compradora começou a meter compra. Meteu compra. E ele fez uma máxima, tá? Fez uma máxima e fez o fechamento próximo à sua máxima ali, deixando pouca sombra superior no candle, tá? Então o que que a gente entende aqui? Que a galera vendedora, ela tava vindo com muita força, porém a galera compradora se sobressaiu e jogou esse ativo, esse preço lá para cima, tá? Então o que que a gente teve aqui? Uma rejeição da galera que estava vendendo, tá? Para uma entrada da galera que estava comprando. Que imagina comigo que em determinado momento esse candle ele estaria assim, ó. Em determinado momento ele estaria vermelho, velho. Vermelho aqui embaixo, ó. Só que aí a galera começou a comprar de novo e foi jogando o preço lá para cima e deixando aquele pavio ali, ó. Foi deixando pavio, até que ele, pô, fechou. Pá, fechou aqui. Mas mesmo assim a gente nota o quê? Uma grande rejeição aqui na parte de baixo por conta desse pavio que ele deixou aqui, tá? Por conta dessa sombra que ele deixou. A mesma coisa acontece no martelo invertido ou estrela cadente, que é o mesmo padrão de candle, porém indica uma possível baixa, tá? Ele indica uma possível baixa, beleza? Porque o mesmo pensamento. A gente estava vindo aqui de uma forte tendência de alta, tá? Chegou em determinado momento, o preço fez esse padrão de candle aqui. O que que esse padrão de candle está mostrando pra gente? Que a galera estava comprando muito e houve uma rejeição. A galera comprador começou a vender mais e a galera compradora foi ficando para baixo. E a galera vendedora se sobressaiu, ocasionando essa rejeição aqui gigantesca no candle, que é o que? Esse pavio muito grande. Então, no caso, ele vai ter aqui uma sombra superior grande, tá? Ele vai ter uma sombra superior grande, que é o que vai caracterizar esse martelo invertido ou essa estrela cadente, beleza? Isso são dois padrões de candles que eu mais gosto de operar com um candle, tá? Formatos de um candle. Apenas um candlezinho, a gente tem um startzinho para poder fazer algumas operações dentro desses padrões aí. Mas tudo depende do contexto, vocês vão entender um pouco mais lá na frente, beleza? E temos também o doji. Doji ele é mais um padrão de indecisão, porque é o mesmo pensamento daqui, a gente pode estar vindo tanto de uma tendência de alta, tá? Tanto de uma tendência aqui de alta, quanto de uma tendência aqui de baixa. O que que esse candle está mostrando para a gente? Uma indecisão, porque esse candle ele abriu aqui, ele teve uma máxima, teve uma mínima e voltou e morreu no mesmo lugar. Então, ele é um bebê abandonado aí, tá? Que ninguém quer ele. Ele não sabe se ele sobe ou ele não sabe se ele desce. Então, ele é um candle de indecisão. Ele acabou tendo seu fechamento muito próximo ao seu preço de abertura, tá? Ele fez máximas e fez mínimas, porém o seu fechamento foi próximo ao preço de abertura, tá? Por isso que ele é caracterizado um preço de doji. É um padrão aí que ele, ou rompendo a favor da tendência, ele pode trazer uma continuação, ou ele rompendo contra a tendência, ele pode trazer um viés de reversão. Então ele é um candle que eu preciso de mais algumas outras confirmações para me poder tomar alguma decisão com base nele, tá? Não é um candle que eu tomo uma decisão sozinho, porque ele é um candle de indecisão, ele não está mostrando ali nenhuma rejeição compradora e nenhuma rejeição vendedora, tá? Ele é um candle ali neutro, beleza? Então são esses os três que eu mais gosto de operar, que são os três que eu mais uso para gatilho, tá? São os três que eu mais uso para confirmação de apenas um candle. E agora a gente tem aqui os padrões de candle com dois candles, que é apenas um modelo, seja ele de alta ou seja ele de baixa. Se chama o Harami ou mulher grávida. Você perceber? Parece, né? Mulherzinha. Aí só a barriguinha aqui, ó. Mulher grávida, tá? É uma mulher grávida. Aqui um harami ou mulher grávida de baixa. É como se ela tivesse grávida aqui de cabeça para baixo, tá? Bom,
Então, como os outros padrões de reversão também, que eu tinha mostrado para vocês, os 3 principais que eu gosto de usar em regiões de contexto, que é uma palavra que eu estou frisando bastante, mas é que vocês lá na frente vão se ligar por que eu falo tanto disso e por que isso tem uma grande importância em relação aos padrões de reversão, tá? Seja com um candle, seja de 2 candles também, beleza? Então, do mesmo jeito que aqui eles indicam uma direção, os padrões de reversão de 2 candles, eles também indicam uma direção. Por exemplo, o Haramid alta, logicamente ele está indicando uma tendência de alta. A gente imagina o quê? Que o gráfico ele está vindo aqui em uma tendência de queda, tá? E chega em uma região de contexto e apresenta esse padrão aqui pra gente. Então ele está indicando uma possível alta aqui e dentro desse padrão a gente monta o nosso operacional, beleza? Mais pra frente a gente fala de operacional. Bora aprender primeiro o conhecimento, bora ter o conhecimento do gráfico, ter uma intimidade melhor com ele. Depois a gente vai pensando em montar o nosso operacional em cima desses padrões, beleza? E a mulher grávida de baixa, também o Harami de baixa, mesma coisa, tá? Só que um detalhe, eu prefiro pegar mais os Haramis de alta, tá? Eu vejo que pra mim tem uma assertividade maior do que os de baixa, tá? Mas os dois são padrões de reversões, tá? Tudo depende da região de contexto, beleza? Então, na próxima aula a gente vai ver mais sobre essas regiões de contexto que eu tanto estou falando para vocês e vamos falar de suporte de resistência, que está também ligado, e vamos falar um pouco sobre essa correlação dos padrões de reversão em cima dessas zonas de reversão ou zonas de resistência, beleza? Então, tamo junto, até a próxima aula.